Bem-vindos de volta, governantes. Essa é a aula 2 do primeiro grande tema, que é planejamento dentro do módulo cotidiano do gestor. Bom, gente, vamos lá. Essa aula 2 nós vamos falar das 6 vantagens de um planejamento, tá bom? Não importa se é planejamento estratégico, tático, enfim, planejamento em si, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender antes da gente ir para as 6 vantagens é o que são vantagens. Você já se perguntou isso alguma vez? Pri, o que são vantagens? Peraí, vantagem. O que é vantagem? Gente, vantagens são benefícios, tá? É a característica positiva, tá bom? Ou pontos de ganhos que uma pessoa ela recebe, seja através de uma organização, seja através de uma empresa, seja através de uma outra pessoa. É algo que está garantido. Isso é uma vantagem, você acredita? Muito legal, né? Então, o que ela representa? Aspectos positivos. É isso que representa. Que proporcionam benefício para você ou para o outro, se você está dando uma vantagem para alguém. É uma melhoria, uma oportunidade, tá? É isso, que é o que eu tô te dando agora. Para quem tá aqui dentro da nossa live, corta aqui rapidinho. Isso é uma vantagem, tá? Você está tendo uma vantagem de assistir gratuitamente. Vamos voltar para lá. Então, gente, a vantagem, ela é um benefício que se dá a outra pessoa, tá bom? Dentro de uma relação, seja uma relação comercial, uma relação de interpessoal, tá bom? Então, dentro de alguma circunstância. Então, vamos agora para, sem delongas, vamos pro foco, que é o nosso primeira grande vantagem do planejamento. Foco. Acredita? Gente, quem tem planejamento tem foco. É uma vantagem sim. Priscila, eu sou uma pessoa focada e eu não sou muito da área do planejamento, não gosto muito de me planejar. Tudo bem, você pode sim ser uma pessoa focada, mas uma coisa é fato, hein? Segura isso com você, tá? Quem tem planejamento sai na sua frente. Tem bem mais foco do que você. Ela pode não ser uma pessoa tão focada no seu natural, mas se ela se planejar, ela se torna uma pessoa focada e sai na frente, tá bom? Ter foco significa se dedicar de forma concentrada a uma tarefa. Bacana, né? Você tá acompanhando aí no seu material de apoio? Porque eu falei exatamente como está escrito aqui. Ter foco significa dedicar-se de forma concentrada a uma tarefa. Agora, imagina com planejamento. Você vai manter muito mais a sua atenção naquilo que você está se propondo a fazer dentro da tua meta. Ela se torna muito mais relevante, ela se torna importante quando você está focado. Quando você tem uma ideia e você está focado nessa ideia, sabe? E vem uma outra pessoa e começa a falar, isso não vai dar certo não. O que acontece? É como se essa pessoa não tivesse falado, você desliga. Porque você está tão focado na tua ideia, você está tão focado na tua atividade, que é como se o que as pessoas falassem não tivesse tanta importância assim. E isso, gente, deixa eu te falar uma coisa, é uma habilidade de selecionar e priorizar o que realmente importa. Nossa, que top, né? A sua atividade, aquilo que você está fazendo em questão ali, tem muito mais importância do que qualquer outra coisa. Isso é foco. Tá? E faz parte do planejamento sim. Sabe por quê? Gente, você não consegue focar se você não se planeja antes. Porque você vai falar aqui, ó, vou fazer determinada atividade e eu preciso focar nisso daqui. O que você faz? Você coloca um alto nível de concentração naquilo. O seu nível de concentração, ele excede que você consegue desligar de outros fatores. Gente, é muito incrível o que o foco faz e o resultado que o foco te garante, tá? Então, o que ele evita? Ele evita a dispersão. O foco, ele evita que a sua atenção saia daquilo que realmente você se planejou para aquele momento, tá? E ele te dá eficiência e resultado. Uau! Olha a importância do foco, gente. Ele te dá eficiência e resultado. Quer ser eficiente? Quer ter resultado? Foca no planejamento. Foca naquilo que você pensou. Foca naquilo que você se planejou para fazer.
é impossível você não ter resultado e você não ser eficiente no que você faz, tá? Ter um bom foco, ele é fundamental para o cotidiano de um gestor. Sabe por quê? Porque é o foco no seu dia a dia que vai trazer o resultado das metas que você planejou. Ele é o foco que vai te fazer ultrapassar os desafios que você estipulou. É ele que vai manter a tua produtividade em alta. É o foco no planejamento. Ele envolve a tua capacidade de direcionar os recursos. Você lembra que a gente falou de recurso lá na aula 0? Olha ele entrando aqui. Você tem recursos disponíveis, seja através de ferramentas, habilidades. Gente, é muito importante o foco no seu planejamento, porque é o planejamento que te dá o foco. Dolorido ouvir isso, né, gente? Para quem aí é gestor, não é? Por quê? Seu foco, você pode ser a pessoa mais focada do mundo. Se você não tiver planejamento, os seus resultados ainda serão menores do que se você tivesse planejado. Manter o seu objetivo e alcançar ele depende do seu planejamento, porque o seu planejamento vai te trazer o foco que você precisa para isso, tá? Qual é a segunda vantagem do planejamento? Ó, pega essa aqui comigo, hein? Maximização de eficiência. Uau! A maximização de eficiência é um conceito fundamental para o cotidiano do gestor. Sabe por quê? Para a gestão da sua organização. Porque ela está diretamente relacionada à redução de custo. Ai, quem não quer? Todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender. Mas sabe o que muitas vezes o gestor erra? Ele coloca tanto olho na venda e ele esquece de colocar o olho na diminuição de custo, na diminuição de gastos. E sabe o que é a diminuição de gasto? É a maximização de eficiência. Porque você ser eficiente é você fazer o máximo necessário com o mínimo possível. Gente, eu cresci ouvindo meu pai. Meu pai, ele trabalhou com qualidade durante muitos anos, tá? Ele foi gestor de qualidade, ele foi da gestão de qualidade. E o que a qualidade fala? Melhoria contínua. E a melhoria contínua, a qualidade, ela nada mais é do que você fazer o máximo necessário com o mínimo possível. Você usar o máximo do seu recurso, você usar o máximo dos seus produtos, você usar o máximo da sua ferramenta, você usar o máximo do seu tempo, usar o máximo da sua equipe. Isso é maximização de eficiência, tá? É você se manter tão competitivo com o mínimo de recurso necessário que você alcança muito mais resultado do que aquele gestor que não tem um planejamento. Então ele usa muita gente, ele usa muito recurso, ele usa muita ferramenta. E ele fala, cara, como que aquele cara consegue fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui com esse mínimo de pessoas, com esse mínimo de ferramenta, com o recurso que ele tem? Sabe por quê? Porque ele tem um planejamento bem feito. É só por isso, gente, só isso. Só isso. Ele tem melhores resultados financeiros. Quem não quer? Você, como gerente, como gestor, como empreendedor, como empresário, você não quer ter resultados financeiros para o seu negócio? Então é planejamento, gente. Quando você busca maximizar a sua eficiência, o que você está procurando? Eliminar desperdício. Reduzir atividades desnecessárias. Gente, foca nesse ponto aqui. Reduz atividade desnecessária. Como que você faz isso? Planejamento. Evita retrabalho. Como que você faz isso? Planejamento. Utiliza métodos e processos eficientes. Planejamento, porque método e processo está dentro de planejamento. Método e processo é dentro de planejamento, senão não existe. Promove a automação de tarefas repetitivas. Sabe quando você está repetindo? Automatiza isso daí, gente. Investir em treinamento e capacitação de equipe. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver planejamento, senão você nunca vai continuar capacitando a tua equipe. Utilizar a tecnologia ao teu favor.
Vem comigo, governante. Vem comigo. Agilização de tempo, otimização de operação. Entre outras estratégias, gente. Isso daqui é tudo estratégia que eu falei para você. Eu te dei uma porção de estratégia aqui. Sabe como? Só no tema maximização de eficiência. E como que você tem essa vantagem? Com planejamento. É uma vantagem do planejamento isso. Sabia? Terceira vantagem do planejamento. Eu vou te dar 6 aqui, hein? Anota aí. Ou não anota não. Imprime aí seu PDF e vem comigo. Senso de direção. Agora fala uma coisa pra mim, gente. Sem um mapa na mão, perdido numa selva, perdido numa mata, qual o senso de direção que você tem? Fala pra mim, governante, vem aqui. Qual o senso de direção que você tem perdido numa mata sem um mapa? É você, empreendedor, querendo entrar no mercado sem um planejamento. É você, empresário, que tá dando pedalada aí, à torta e à direita, braçada atrás de braçada e não sai do lugar, num mercado cada vez mais competitivo. Sabe por quê? Porque você não tem planejamento, ou seja, você não tá sem senso de direção. Você não tem clareza das suas metas, você não tem objetivo bem traçado, bem desenvolvido. Compreender o caminho que você tem que ir, o teu propósito. Lembra aqui comigo? Propósito é caminho. Propósito é caminho, tá? Se você não tem uma cultura organizacional bem traçada e não manter o teu foco nisso, você tá perdidinho da Silva. Essa é a verdade. Processo, gente. Método é em planejamento. Então, senso de direção você só vai ter com planejamento. E sabe como que você vai tomar decisões assertivas? Como você vai ter as suas atividades bem traçadas? É lá. No contexto organizacional, gente, o senso de direção para líderes e gestores, pega isso daqui. Ele é tão importante porque você tem que ser capaz. Um líder e um gestor, ele precisa ser capaz de inspirar e guiar ao mesmo tempo. Porque quem inspira muito outras pessoas, só é inspiração. Só é inspiração, você está criando um concorrente fortíssimo. Só isso que você está criando dentro da tua equipe. E se você só guia, o que você está fazendo? Você só está trabalhando. Porque a pessoa depende de você para trabalhar. Agora, se você é um líder que inspira e guia os seus liderados, o que você está tendo? Senso de direção. Porque ao mesmo tempo que você fala o que ele tem que fazer, você é fonte de inspiração para ele também ser proativo. Como? Comunicando a tua visão. Gente, ele tem que ser capaz de se inspirar na direção, mas você tem que comunicar a visão para que ele vá, para que ele entre aí no processo dele de caminhada e te traga os resultados que você precisa, que a tua empresa precisa. Alinhe os esforços. É isso que o senso de direção ele faz, ele alinha os esforços para alcançar os resultados como uma equipe, em unidade, tá? Em unidade. Então vamos falar de alinhamento? Porque é a quarta vantagem de um planejamento. A quarta vantagem de um planejamento é alinhamento, tá? O que é alinhamento, gente? Por que ele é tão fundamental para uma organização, tá? Porque ele garante que todo mundo está trabalhando na mesma coisa. Ele garante que está todo mundo indo na mesma direção. Ele evita isso daqui, ó, dispersão. Ele evita conflito. O alinhamento, quando você alinha a tua equipe, você está evitando conflitos, picuinhas, conversinhas e todo mundo se torna mais eficiente operacionalmente. É isso que todo gestor quer. Vamos falar a verdade aqui? Vem comigo, governante. Vem comigo aqui. Não é isso que todo gestor quer? Não é isso que todo empresário quer, que todo empreendedor quer? Que a tua equipe esteja em harmonia, em unidade, caminhando para o mesmo foco? Então, o que você precisa fazer? Através do planejamento, se alinhar. Falar, galera, tá aqui o mapa, ó. Nós não vamos se perder, não. Vem aqui, todo mundo segura aqui um na mão do outro e bora nesse planejamento aqui. Alinha, gente. Ele vai trazer para a organização adaptação para quem tá aí, ó, saindo do foco. Fala, não, volta aqui, ó, planejamento, vem aqui com a gente, vem aqui, se alinha aqui com a gente, vem aqui, ó, dá o braço aqui.
tá? E o que ele faz? O que o alinhamento faz? Gente, isso daqui é importantíssimo. Importantíssimo, tá? Ele cria um ambiente empresarial, ambiência. É no alinhamento que você traz esse ambiente para os seus colaboradores, no seu ambiente empresarial. Ele garante que todas as partes compreendam, esteja assertivo no que está andando, no que está caminhando. E aí ele se compromete com a visão. Alinhamento é comprometimento com a visão. E você só tem alinhamento com planejamento. Ele faz as pessoas comprarem a missão dentro da organização de forma valorosa. Sabe? Ele abraça a missão. E isso traz um significado de metas individual e coletiva. Por que, gente, individual e coletiva? Porque cada ser tem a sua atividade, mas ele pensa no coletivo. Eu preciso fazer a minha atividade com o meu melhor. Sabe por quê? Porque o meu colega depende do meu trabalho para continuar o dele. E a equipe começa a ficar alinhada nas metas e alcança, todo mundo alcança junto os objetivos, gente. É tão básico isso. Alinhamento é tão preciso no cotidiano do gestor, porque essa é uma vantagem que só o planejamento vai te dar. Quer alinhar a tua equipe? Se planeja, tá? A nossa próxima definição, muito importante, que é a nossa quarta definição, nossa quarta vantagem, dentro do planejamento é definição de parâmetros. Pri, em resumo, gente, a definição de parâmetros, ela estabelece critérios, certo? Concorda comigo? Que ela vai estabelecer critérios, medida, referência. Você é uma referência para a tua equipe? Então você é uma base de medida. E se você é uma base de medida para a tua equipe, certo? Então a gente consegue avaliar. Se a gente não tem, gente, definição de parâmetros, a gente não tem avaliação. Lembra que eu falei na aula passada, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado? É exatamente nessa parte aqui, ó, definição de parâmetros. Eu preciso orientar as tomadas de decisões. Só que eu só posso direcionar uma tomada de decisão da minha equipe, de um gerente que eu tenho, de um colaborador mais proativo, se eu tenho parâmetro para seguir, tá? Então, o que eu faço com isso? Como que eu faço isso? Eu tenho que ter, dentro do meu planejamento, qual é a base de medida. E isso você só tem com planejamento, você não tem de outra forma. Então vamos lá, eu quero falar uma coisa aqui para você. Em diferentes áreas e organizações, os parâmetros, eles são utilizados muito para realmente só avaliar. Mas para nós aqui não é isso. Para você que é empreendedor e empresário, é para você tomar decisões, tá? Você vai avaliar pelo parâmetro, pelo planejamento, mas você também vai tomar decisões pelo planejamento. E isso está muito dentro da definição de parâmetro. Porque se você não tiver um parâmetro para seguir, como que você vai estabelecer meta? A meta é uma definição de parâmetro. Então vamos lá, eu coloco uma meta para 10 dias, uma meta para 20 dias, uma meta para 30 dias, e eu estou estabelecendo parâmetros a seguir dentro do meu planejamento. E isso você só tem com o planejamento. E aí você tem avaliações, porque depois que passou 10 dias, você consegue avaliar os primeiros 10. Quando passou os 20 dias, você avalia esses 10 em detrimento dos 10 passados. E assim por diante, assim sucessivamente. É só o planejamento que vai te dar a definição de parâmetro. Tá bom? E por último, muito importante, a sexta vantagem é autoconhecimento organizacional. Gente, gestor, empreendedor e empresário que não tem autoconhecimento vai morrer em 2 anos. Já tô te adiantando, tá bom? E autoconhecimento organizacional envolve profunda reflexão sobre a tua história, sobre os aspectos da tua história, sobre a tua missão, sobre a sua visão, sobre os teus valores. Isso é autoconhecimento organizacional, tá? Você ter um autoconhecimento, é uma reflexão profunda sobre a sua estrutura. É só em planejamento. Sobre os seus processos, sobre a sua cultura,
organizacional, sobre o clima da tua empresa, sobre o ambiente interno, sobre o ambiente externo. Isso é autoconhecimento organizacional. Sabe quando você pergunta para aquele empresário, como que tá a cultura organizacional da sua empresa? Tá isso. Como que tá o teu ambiente externo? Isso. Como que tá teu concorrente? Assim, assado. Como que tá os seus processos? O meu processo funciona assim. O que é isso? É autoconhecimento organizacional. Ele tá aprofundado. Sabe por quê? Porque tem um bom planejamento. O planejamento dele tá em dia. Tá bom? Isso também envolve coleta de feedback, gente. Se você não conversa com a tua equipe, se você não conversa com o teu mercado, com o teu cliente, se você não recebe feedback do teu cliente, tá? Você não vai ter um planejamento completo. Porque o seu autoconhecimento organizacional tá falho. Sem feedback não tem autoconhecimento. Você está deduzindo algo. Você não está ouvindo, você não está captando, você não está coletando informações. Tá bom? Ao desenvolver o seu autoconhecimento, o que acontece aqui, gente? A empresa ela tem uma compreensão clara de identidade. Uau! É com autoconhecimento, é com planejamento que você tem convicção da tua identidade dentro do mercado, do teu propósito, da tua direção estratégica. Tá bom? É só assim, é só com um planejamento. E isso permite que a organização, ela identifique, ela conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. Gente, saber conhecer, eu sei qual é o meu ponto fraco dentro do mercado. É com planejamento. E isso é um autogoverno tão grande, organizacional, tá? Você consegue conhecer a sua fraqueza. Você consegue conhecer aonde você precisa melhorar, seus pontos de melhoria. Só planejamento vai te dar isso, tá? Gente, com tudo isso, o planejamento, ele te ajuda a sair da rotina. Ele te tira da sua zona de conforto, tá bom? Então, você precisa entender o quanto planejamento é importante para que a gente entre nas próximas aulas, que eu vou te dar muita ferramenta a partir de agora, tá bom? Para que você tenha uma atenção no futuro, para que você consiga se preparar, embora o futuro ele não pode ser previsível, mas ele pode ser calculado. Ele é imprevisível, não dá para você prever, mas dá para você calcular através de erros e acertos, tá? Existem alguns eventos que dá para você prever, porque você já passou por aquilo, porque você já viveu aquilo e você já trouxe isso para o seu planejamento. Com base em cenários conhecidos, é que você também vai montar o seu planejamento e você vai identificar a sua necessidade, tá? Planejamento é uma tarefa muito importante. A gente já entendeu isso até aqui, certo? Nós estamos na segunda aula e nós já entendemos o quanto é importante para a sua organização. Nas próximas aulas, o que nós vamos ver? Nós vamos examinar exemplos em diferentes situações. Nós vamos examinar cenários, tá? Onde o planejamento pode ser extremamente proativo. E aí eu vou trazer ferramentas para vocês, para que a gente consiga trabalhar de forma efetiva e gradual o teu planejamento, tá bom? Então eu espero você na próxima aula, espero que você tenha pegado aí muito bem essas 6 vantagens, tá bom? Porque ela vai ser de suma importância nos próximos passos que nós vamos dar aqui, tá bom? Então é foco, maximização de eficiência, eu sempre erro esse nome, senso de direção, alinhamento, definição de parâmetros e, por último, autoconhecimento organizacional, governo. Ok? Espero você na próxima aula.